Boa tarde a todos os irmãos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados fraternalmente nesta tarde. Essa tarde maravilhosa, com um lindo sol, né? Depois de uma boa chuva, né? Sempre vem o sol para nos abençoar. Para nossa harmonização, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que já vai no decorrer da nossa explanação da tarde. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nos diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, meus irmãos, que essa mensagem do Evangelho nos faça refletir sobre a nossa vida, sobre o que temos, para que possamos, então, nesse momento, buscar as energias fortalecedoras e consoladoras para o nosso coração nesta tarde, onde Jesus é o nosso Mestre, nos traz o amparo e a proteção por intermédio dos benfeitores espirituais desta casa. Dr. Francisco Valdomiro Lores, nosso patrono, nos auxilia e nos dá o reconforto e o amparo necessário para os nossos trabalhos. Que a luz, a paz e o amor do Cristo nos envolva nesta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu trago para a nossa conversa da tarde algumas observações em torno da obsessão, né? Então, Kardec classifica a obsessão, a doutrina espírita, através do espiritismo, né? O que é a obsessão? Na visão espírita, a influência persistente e geralmente negativa que um espírito desencarnado exerce sobre o espírito encarnado. É um fenômeno que pode variar desde simples perturbações até o domínio completo das faculdades mentais e físicas. Mas daí nós vamos ver que nós viemos lá das religiões tradicionais, né? Antes do advento do Espiritismo, tudo era culpa do diabo, né? Tudo era culpa do demônio, tudo era culpa, né, do maligno. As coisas aconteciam porque, né, as famílias se desfaziam, as guerras, tudo era... A gente terceirizava a desgraça, as nossas desgraças, a um ser imaginário, né? Então a gente achava assim, nunca era culpa nossa. E na obsessão, na doutrina espírita, nós aprendemos que esse diabo, esse maligno, esse inimigo, nada mais é do que nosso irmão. Nós aí
na doutrina espírita, no Evangelho, nas mensagens, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, traz toda a codificação kardeciana, nos traz essa visão de que o obsessor nada mais é do que um irmão nosso que nos acompanha. E aí nós vamos ver também que a obsessão não é só de um espírito desencarnado para um encarnado. Quando nós atormentamos alguém, quando nós perseguimos alguém, quando nós sentimos ódio de alguém, quando nós sentimos inveja de alguém, isso não é uma forma de obsediar alguém? De encarnado para encarnado? Quando eu não gosto de uma determinada pessoa, né? Quando nós usamos o termo, eu odeio isso, eu odeio quando você fala aquilo, eu odeio tal coisa, nós já não estamos criando uma obsessão? E isso é culpa do outro? Não, é culpa nossa. Então nós temos que parar com essa ideia de terceirizar a nossa culpa. Nós estamos delegando a culpa das nossas dores, do nosso bem e mal sofrer, como diz o Evangelho, aos outros. A um espírito que nos persegue, a um irmão que não gosta de mim, ou porque eu não gosto dele. Então nós temos que pensar realmente de quem é a culpa do nosso sofrimento. É dos outros? E se nós achamos que é dos outros, então nós estamos terceirizando, né? As nossas dores, as nossas angústias, né? Dia 5 era o dia da ecologia, né? A nossa natureza devastada é culpa de quem? Do homem, do ser humano que devasta a natureza, do ser humano que seca os rios, seca as águas. Então cada um tem o seu grau de culpabilidade e cada um atrai para si os seus obsessores. Então nessa passagem do Evangelho nós já vimos, né? O bem e o mal sofrer. Tem o mal, mas também tem o remédio. Para toda doença física não existe um remédio, para as doenças espirituais também tem um remédio. Nós é que muitas vezes não queremos tomar um remédio amargo. Não queremos sair da nossa zona de conforto, de sofrimento, de vítima. Síndrome de vítima. Ai, como eu sofro. Ai, como eu passo frio. Mas vai ali, pega uma coberta. Né? Vai ali, se não tem condições de adquirir, pede para alguém vai te alcançar um casaco, um agasalho. Né? Como eu sofro com a ingestão de bebida alcoólica, mas eu não quero fazer um esforço para parar. Eu me sinto bem assim, então. Infelizmente, né? E assim por diante, né? Tantas outras coisas que a gente faz e a gente culpa os outros. E enquanto nós estivermos culpando os outros pela nossa infelicidade, pelas nossas dores, não haverá cura. Somente, né, aflições. Mas quando Jesus diz bem-aventurados aflitos, né? Ele não quis dizer que nós estamos aqui fadados ao sofrimento. As aflições são necessárias justamente para isso, para nós sairmos em busca do remédio, em busca do tratamento e da cura. Doenças físicas a gente sabe que tem algumas que não tem cura. Mas há um medicamento que a pessoa vai, né, sobrevivendo, vai melhorando. Um dia está melhor, outro dia está pior, outro dia, né, recai. Mas há um medicamento. E para a doença espiritual? Também. Mas para a doença espiritual há uma cura. Há um tratamento, há um remédio amargo, mas há uma cura para as doenças espirituais. E tanto é que a gente sabe, né, a gente vê tantos irmãos espíritos aí, né, em elevação espiritual, que nos trazem mensagens belíssimas, pessoas, né, que Chico Xavier teve suas doenças físicas, e todas elas, né,
pautadas em cima do trabalho. Em momento algum, ele deixou de trabalhar, ele deixou de ajudar o próximo, ele deixou, se vitimizar por qualquer dor. Nunca deixou de atender numa casa espírita, num bairro, numa vila, num hospital, porque estava com dor no corpo físico. Porque ele sabia que aquela dor física, não o limitava ao trabalho do bem. Então, meus irmãos, nós temos que realmente parar com essa ideia. Então, qual é o remédio para a obsessão? O remédio para prescrever aos atacados de obsessões cruéis e cruciantes e os males, só um é infalível: a fé. A fé e o apelo ao céu. Se nós não tivermos fé, dificilmente nós nos curaremos. E o que é a fé? É a confiança em mim, em Deus e no meio no qual estou inserido. Se eu tenho uma família difícil, eu estou reencarnado no meio que eu pedi. E eles também pediram para reencarnar comigo. Eu tenho que ter fé que eu vou vencer as tribulações, que eu vou vencer os vícios do corpo e os vícios morais. As angústias, os sofrimentos não são permanentes. Eles vêm justamente para testar a nossa fé. Então, a nossa fé é esse remédio, que vai fazer com que nós confiemos que amanhã vai ser melhor que hoje. É essa fé que vai fazer que nós nos transformemos em pessoas melhores. É essa fé, esse remédio, que vai fazer com que nós busquemos o auxílio, assim como eu falei, busquemos o casaco quando estamos com frio. Buscamos a comida quando estamos com fome. Buscamos o medicamento físico, vamos ao médico quando estamos doentes do corpo. Viemos à casa espírita procurar o amparo e a proteção quando estamos doentes da alma. Não é isso que nós viemos fazer aqui? Buscar o esclarecimento, buscar o amparo, buscar as vibrações positivas, o amor de Jesus, a mensagem esclarecedora, que ilumina o nosso caminho. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa tarefa. Procurar emprego em casa de braços cruzados, ele não vai vir na minha porta bater. Não. Eu tenho que gastar sola de sapato para ir atrás. Eu tenho que me especializar em alguma coisa, Se eu quero evoluir como ser humano, como criatura, eu tenho que me preparar. E assim é a vida espiritual. Assim é o remédio da obsessão. Buscar, aonde eu encontro esse conforto. Fazer o evangelho no lar, essa limpeza energética dos espíritos obsessores em nossa casa. Sim, eles estão lá. Eles nos visitam. Alguns são inimigos do passado, mas muitos vêm por sintonia. Ou nós trazemos da rua porque discutimos com alguém no trânsito, ou não gostamos do vizinho, ou não gostamos de alguma coisa que nos fizeram ou nos disseram, e eles vêm porque eles sentem a nossa energia negativa e, como diz o gaúcho, vem a cavalinho em nós e adentra a nossa casa. É cachorro que sai correndo, é gato que grita, é criança que chora, e assim por diante. E nós já começamos a sentir uma dor aqui, uma dor acolá, mas eu não tinha isso, eu não estava assim, Atrás da rua. Então esses obsessores, meus irmãos, eles estão à espreita das nossas fraquezas. E da nossa pouca fé. Porque nós não queremos tomar o remédio. Nós não queremos
Então, vitimizar-se, culpar, terceirizar aos obsessores é a maior prova de fraqueza do ser humano. Colocar a culpa nos outros, né? Principalmente nos espíritos. Porque assim como os benfeitores espirituais estão também conosco a nos auxiliar, né? Mas eles não influenciam nas nossas decisões. Já os obsessores se comprazem nisso. Se eles puderem, eles fazem de tudo, né, para nos irritar mais ainda. Talvez até para dizer alguma coisa que a gente, em sã consciência, mas eu não queria ter dito isso, mas já disse. Porque Jesus deixa bem claro, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, e sim aquilo que sai. E porque tudo aquilo que sai da nossa boca é o que nós estamos sentindo no nosso coração. Né? Porque nós atraímos pelo pensamento os obsessores. E aí externamos pela palavra, ou pelas ações, pelos gestos. Né? Então temos que cuidar dessa influência espiritual dos obsessores, tá, gente? Para que nós não caiamos nessas armadilhas e não nos façamos de vítima. Se somos nós que atraímos, nós também podemos repeli-los. Mas há uma outra forma de repeli-los, é convidando-os. Quem vai convidar? Um obsessor. Vamos convidar os nossos irmãos que estão em sofrimento. Vamos convidá-los a participar do nosso Evangelho no Lar. Vamos convidá-los a vir na casa espírita. Vamos encaminhá-los, vamos acender uma luz em cima do alqueire, não embaixo, para que eles possam ver essa luz. Sejamos luz para eles. E muitas vezes, né, aquela criança que chama atenção, que quer, né, que faz alguma coisa, ela quer atenção, os obsessores também. E eles querem ser notados, e muitas vezes é uma maneira de pedir socorro. Nos trabalhos mediúnicos da casa espírita, nos trabalhos de obsessão, muitas vezes, a gente conversa com eles, né, e eles só querem se sentir amados. Quem de nós não quer se sentir amado? E eles também. Assim como foram amados por alguém, tem alguém que os ama, que intercede por eles, junto a Deus, junto aos benfeitores espirituais, junto a Jesus, nós também podemos e devemos interceder a favor deles, porque são nossos irmãos. Não vamos expulsá-los como seres malignos, como, né, a gente aprendeu aí, né, a coisa do diabo, a coisa disso. Não. É coisa nossa. É a nossa realidade conviver uns com os outros encarnados e com os espíritos desencarnados. Isso é real, comprovado pela ciência. Tudo que a gente fala, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê, né? Por isso que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Né? Porque já foi comprovado pela ciência, pela filosofia. E nós trazemos então a questão religiosa para nos religar a Deus. E ao nos religarmos a Deus, nós religamos também a quem? Aos obsessores que estão em sofrimento, que precisam de ajuda, que precisam desse amparo. Então nós não estamos aqui, nós não expulsamos. Assim como essa porta está aberta aqui, quem frequenta a casa espírita, não é perguntado que religião você vem, não. Essa porta está aberta para todos que querem entrar aqui. Assim tem que ser a nossa casa, nosso coração. Não é repelir os obsessores, é convidá-los ao amor, convidá-los a receber a luz dentro da nossa casa, é convidá-los para que eles possam ver em nós a luz e o amor. E a gente vai demonstrar a luz e o amor como? Dentro da nossa casa? É na gentileza, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos. Alguns vão ver, mas olha, essa pessoa não adianta perseguir.
todo mundo gosta desse cara, dessa senhora, né? Bom, mas vamos espizinhar a vida dele, aí vão contigo, aí ver, cumprimenta um, cumprimenta o outro, né? Mas esse cara você está com todo mundo gosta dele. Não, vamos embora, vamos procurar outro. Ou vamos seguir o exemplo dele. Porque o exemplo arrasta, meus irmãos. Assim como nós educamos nossos filhos, nós ensinamos nossos filhos, as crianças, na maioria das vezes, não é pelas palavras que nós dissemos. Filhinho, vocês têm que fazer isso, isso, isso. É pelo exemplo. Porque as crianças seguem o exemplo dos pais, dos adultos. Assim são os obsessores. Os obsessores sentem em nós a vibração positiva ou negativa. Então sejamos essa luz. Paremos de reclamar, paremos de culpar os outros. Santo Agostinho deixa nessa mensagem aqui, né, do mal e o remédio, né? Aqui, ó, Santo Agostinho, Paris, 1863. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças, né? Palavra de Santo Agostinho aqui no Evangelho, nos convidando a entender, compreender que os nossos sofrimentos só serão eternos, na verdade não são eternos, mas durarão enquanto nós não nos modificarmos, enquanto nós não nos guiarmos pela luz e pela paz, né? Então a gente traz aqui algumas observações, né, acerca disso. Olha aqui a mensagem eu achei interessante essa mensagem de Lorival Lopes no livro Gotas de Esperança. O que a gente muitas vezes diz? Por que todos estão sempre contra mim? Ó Deus, porque sou tão infeliz? Jamais pense assim. Ninguém está contra você. Você é que se colocou contra si mesmo. Desestabilizou-se, fugiu da sintonia com Deus. É aquilo que eu falei antes. Então, quando nós fugimos da sintonia com Deus, nós brigamos com alguém no trânsito, nós brigamos com alguém na rua, nós brigamos com alguém dentro de casa, nós estamos fugindo da sintonia com Deus. E aí, os obsessores vêm, né, os espíritos infelizes, sentem essa sintonia, essa vibração negativa e nos perseguem. Se você está contra si mesmo, como esperar que os outros lhe sejam favoráveis? Ora, se eu estou contra mim mesmo, o que eu vou esperar dos outros? Aquela questão que ninguém dá o que não tem, né? E o mesmo é o mesmo que olhá-los com uma lente negra, eles surgirão negros, né? Então essas questões da escuridão, né, é nós que atraímos. O mundo é o seu espelho. Olhem no espelho, né? A gente vai ver o quê? O nosso reflexo. E o mundo é o nosso reflexo, é aquilo que nós plantamos. E tudo que nós plantamos, nós vamos ter que colher. Né? É a lei de causa e efeito. Olha só, uma coisa traz a outra, né? A gente começou falando de obsessão. Tudo se encaixa dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Foi você que se pôs em oposição ao mundo. Fechou-se a prosperidade, a alegria e a felicidade. O mundo é para você aquilo que você é para ele. Então, é uma via de mão dupla. Tudo que eu dou, eu recebo de volta. E assim é a sintonia com os espíritos superiores. Olha aqui, isso aqui para nossa reflexão, ó. Quando a gente começa a reclamar da vida, né? Só paga IPVA quem? Quem tem o quê? Carro. Quem não tem carro não paga IPVA, não é isso? E nós reclamamos, mas como está caro? Meu Deus, mas... né?
Se você tem um carro, agradeça para se locomover. Tem muita gente que gostaria de pagar IPVA, não tem condições de ter um carro, então não paga IPVA. Né? Só gasta com material escolar quem tem, me ajudem? Quem tem filhos. Netos também. Quem não tem criança, não gasta com material escolar. Claro, às vezes tem os adultos que estudam também, né? A gente também estudou, né? Depois de adulto. Mas não é isso? Então a gente sabe que se a gente tem filhos, a gente vai gastar com material escolar. Então por que reclamar? Só tem casa para arrumar. Ah, não, isso aqui tem uma. Só paga imposto quem tem faturamento. Né? Quem fatura, quem vende, quem compra, quem trabalha, tem que pagar imposto. É a lei. Lá no Evangelho, Jesus diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vê, tudo isso está no Evangelho. Jesus nos mostrou o caminho. Então por que reclamamos? Por que nos vitimizamos? Só tem casa para arrumar quem tem um teto. Né? E se a casa está desarrumada é porque alguém desarrumou. E se alguém desarrumou, essa pessoa convive conosco, ou nós mesmos. Né? Então nós convivemos um com os outros, nós vivemos dentro de um lar, embaixo de um teto, temos que arrumá-lo. E a gente reclama. Só tem louça para lavar quem tem comida para comer. Quem não tem comida não suja a louça. E, gente, tem muita gente passando fome por aí. Tem muita gente que não suja a louça. Seus problemas estão alinhados com as suas bênçãos. Então, tudo isso que eu falei são bênçãos. Né? São alguns exemplos. IPVA não é a bênção? A bênção de ter um carro. Né? Filhos não é a bênção? Material escolar não é a bênção de ter filhos? Olha só. A louça suja não é a bênção de ter a comida? A casa desarrumada não é a bênção de ter um teto? E se a gente reclama, a gente faz o quê? A gente atrai as energias negativas para a gente. A gente espanta, tira de nós a prosperidade, tira de nós a harmonia. Ao reclamar, nós reclamamos. Clamamos o quê? O sofrimento, a angústia, né? Então a doutrina espírita nos traz, né, aqui uma mensagem para nossa reflexão. Olha só. O que atrai, então, só para nós encerrarmos aqui a obsessão, né? O que atrai, né, os espíritos inferiores à nossa casa? Ou seja, o que dificulta a presença dos bons espíritos em casa no dia a dia? Discussões constantes, né? Essas reclamações que eu acabei de ler ali, que são bênçãos, né? Vibrações de mágoa e rancor. Quando a gente se magoa por uma palavra que alguém nos disse, ou, né, uma situação qualquer, guardar rancor sobre alguém. A gente já falou muito aqui sobre a mágoa, né, a má água dentro de nós. Falta de oração e de bons pensamentos. Isso dificulta a presença dos bons espíritos em nossa vida. Desrespeito e grosserias, né? Quando nós desrespeitamos alguém, nós estamos desrespeitando primeiro a nós. A gente sempre falava nos trabalhos que a gente fazia nas escolas da violência escolar, da questão das drogas, né? Quem é a primeira pessoa que eu tenho que respeitar? Eu mesmo. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que me respeitar. Respeitar o quê? O meu corpo, respeitar os meus sentimentos, respeitar, né, as minhas sensações, as minhas emoções. Né? Não é colocar para fora tudo aquilo que eu estou sentindo, as minhas palavras, dosar, né,
modificar talvez a forma. Às vezes você precisa, né, falar alguma coisa para alguém, né, de uma forma que não ofenda. Você pode falar o que você quer falar de uma forma doce. Assim como a gente fala dos obsessores, né? Não é expeli-los, expulsá-los. Vamos convidá-los a orar. Vamos convidá-los a participar do nosso dia a dia. Vamos mostrar a eles que nós podemos ser bons, que nós podemos ser amáveis. E vamos mostrar a eles que ao nós sermos amáveis, nós vamos receber amor. Esse é o caminho, meus irmãos. É mostrar para eles, não é repeli-los, expulsá-los. É mostrar a eles que nós temos dentro de nós uma fé constante, um Deus poderoso que nos guia, os ensinamentos de Jesus, que são o nosso guia, que foi o nosso guia e modelo da humanidade, e deixou para nós nos seus evangelhos, nas parábolas, e que a doutrina espírita nos traz, né? Kardec codificou em toda a codificação espírita para nós, tantas obras espíritas aí que estão sendo lançadas, outras, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros, Raul Teixeira, Sandra Borba, pessoas que nos trazem todos os dias mensagens de iluminação, de consolo. Vamos seguir, vamos ouvir, mas principalmente praticar, colocar em ação tudo o que aprendemos. E aí os obsessores vão se aproximar de nós? Sim, vão, mas eles vão sentir em nós essa emoção do coração puro. Da dor? Sim. Das angústias? Sim. Dos tormentos voluntários, que o Evangelho traz também aqui? Sim. Mas vamos sentir que de tudo isso nós temos como aprendizado para a nossa vida. De tudo isso nós vamos demonstrar o amor fraternal para com o nosso próximo e para os desencarnados, para os espíritos obsessores. E eles se modificarão, sim. Mas isso depende de cada um. Então vamos parar de terceirizar as nossas obsessões. Vamos parar de colocar a culpa nos outros dos nossos sofrimentos. Vamos tirar de nós essa síndrome de culpa. Síndrome de sofredor. Não. Deus não quer que sejamos sofredores. Se sofremos, se atrairmos, são consequências dos nossos atos, pensamentos, né? E atitudes cotidianas. Reflitamos, meus irmãos. É chegado o momento de cada um ver, sentir e melhorar-se a cada dia. Está feito o convite. Há 2025 anos foi feito o convite. E depois tantos outros, né? Jesus disse que ia nos mandar o Consolador prometido. A doutrina espírita está aí, à luz do Evangelho de Jesus. Não é invenção de alguém, não foi invenção de Kardec, como a gente já ouviu falar, não. E Kardec apenas traduziu, transcreveu as mensagens. Santo Agostinho, Rainha de França e assim por diante, tantos outros que tem aqui. O Evangelho é de Jesus, para nós. Sigamo-lo e praticamo-lo. Então, meus irmãos, fica esse convite para nós refletirmos na tarde de hoje. Que o Mestre Jesus, então, depois de tudo isso, desses amigos benfeitores que estiveram aqui a nos auxiliar, fica o nosso agradecimento. Por mais um dia, Senhor, estarmos reunidos em Teu nome, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança nos desígnios
aos quais nos propusemos trabalhar. Que a cada dia, Senhor, sejamos melhores para conosco mesmo e para o nosso próximo. Esteja ele encarnado ou não, iluminando a nossa vida, iluminamos a humanidade a qual pertencemos. Que a luz, a paz e o amor do Cristo esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus.